Sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula aberta e hoje a gente vai falar da comunicação profunda. A comunicação profunda, ela está associada à comunicação intuitiva que conversamos no primeiro encontro. E para que eu preciso, afinal, desse tipo de comunicação? Você deve estar se perguntando. Na prática, o nosso foco aqui é conversar sobre conflitos, como lidamos com conversas difíceis e desafiadoras. Não sei se vocês já repararam, mas quando estamos nos sentindo ameaçados, de alguma forma a gente busca mecanismos de defesa, sejam eles conscientes ou inconscientes. Isso faz com que a gente ative muito frequentemente uma quebra na nossa autenticidade, na nossa integridade. Se eu, por exemplo, penso que para enfrentar conflitos eu tenho que parecer forte, eu posso estar com uma postura ereta, uma voz firme e dentro estou completamente insegura diante daquela situação, colocando naquela conversa coisas que vieram da minha criação, do meu histórico ou do tipo de cultura com a qual eu estou convivendo. A vulnerabilidade é a base de conversas assertivas, autênticas e íntegras. Como ser vulnerável diante de uma conversa que me desafia e ativa os meus mecanismos de defesa. As razões para a gente ir além da palavra ao enfrentar conflitos está na necessidade não só de que possamos ser vulneráveis e enxergar quando a gente sai da nossa autenticidade, da nossa integridade, da coerência do nosso corpo, da nossa emoção e linguagem, assim como a pessoa com quem a gente está conversando. Porque enquanto estivermos ambos lutando com esses mecanismos de defesa, é como se a gente tivesse numa conversa fake, numa conversa que não é realmente verdadeira. Ir além da palavra, então, vai ajudar a gente a lidar com uma realidade. Nós somos fingidores. A gente, até na infância, muitas vezes é quebrada a nossa autenticidade quando a gente não pode manifestar raiva, não pode manifestar nenhum sentimento negativo. É nesse lugar que a gente aprende, em certa medida, a fingir. É onde a gente perde a autenticidade. A gente também usa muita máscara, idealizamos imagens de que para lidar com uma conversa difícil é melhor eu ficar quietinho, fingir de morto, é melhor eu ser forte. Que imagem eu idealizo quando eu estou em conflito e que eu tento, vamos dizer assim, habitar essa imagem. Além disso, a gente tem esses mecanismos de defesa que ativam-se automaticamente. Aí a gente começa a utilizar estratégias trágicas, por exemplo, falar mais alto para ser ouvido, ou então adotar aquelas velhas estratégias de fugir ou paralisar diante do conflito. Temos medos de retaliação, de punição ou represália. Tudo isso tira a gente da nossa autenticidade, tira a gente da integridade e da coerência do nosso corpo, emoção e linguagem. Na nossa sociedade, a gente se identifica com o bonzinho, a vítima, e é nesse lugar que a gente, no geral, lida com essas conversas difíceis e esses conflitos. E pior de tudo, a dificuldade de nos responsabilizarmos pela nossa participação naquele conflito, porque a gente tende a buscar aquele lugar em que a gente é perfeito e não incluímos a nossa imperfeição nem a imperfeição do outro. Com isso, a conversa vira uma conversa de culpas. Quem é mais culpado, quem é mais errado. E tudo isso ativa mecanismos que colocam em prática uma linguagem que não corresponde àquilo que realmente a gente está sentindo. Eu espero que com isso você entenda a importância
da gente tratar desse tema da intuição, da comunicação profunda, quando a gente está querendo lidar melhor com conflitos. Bom, se até aqui fez sentido, eu quero lembrar o que eu já falei na primeira aula, esse estudo do Albert Mehrabian, que data dos anos 60, mas assim mesmo continua com muita validade, de que quando alguém apresenta essa incoerência do corpo, da emoção e da linguagem, a gente tende naturalmente a ouvir, vamos dizer assim, a captar a mensagem olhando 7% para o verbal da pessoa, 38% para o vocal, o tom de voz, o ritmo, a alteração da tonalidade da fala, e 55% do não verbal. Olhar esses aspectos vocais e não verbais, ou seja, do corpo, do movimento, da respiração, é o que a gente chama de comunicação intuitiva. Vocês, se pesquisarem na internet, vão ver a comunicação intuitiva sendo utilizada muito para conversar com pets, com cachorros, gatos, enfim, como eu acesso o outro e o outro me acessa sem a palavra. A comunicação intuitiva é parte da resposta, como eu vou mostrar para vocês a seguir. Na prática, quando estamos em conflito, é necessário ativar 3 tipos de escuta. A primeira é o que a gente aprende nos cursos de comunicação não violenta, de negociação, de mediação, que é o que a gente chama de escuta ativa. Ela é uma escuta que está associada àqueles 7% da fala que eu recebo do outro. E, claro, um pouco do corpo também. A intuitiva, ela vai além da fala, ela me permite me conectar ao outro a partir dessa leitura sutil do que está acontecendo ali, que não está sendo declarado. E a leitura profunda, ela surge de uma integração ao outro desde um lugar em que eu empatizo a ponto de sentir no meu corpo as sensações do outro e trazer desse acesso, inclusive, memórias, traumas, crenças limitantes que estão ali e não estão sendo reveladas, mas engatilhadas pelos conflitos. É como se eu desenvolvesse uma escuta em sintonia fina, em que numa escuta mais superficial eu posso ter essa escuta ativa e verbal, ou me aprofundar por uma escuta intuitiva em que eu leio aspectos vocais e não verbais, até uma escuta profunda, em que eu tenho acesso à psique da pessoa com quem eu estou conversando, ao seu sistema familiar, e começo a receber informações que podem ajudar muito a lidar com conflitos de outro lugar. A aula de hoje a gente vai olhar mais a escuta. A terceira aula a gente vai focar mais na fala, para que vocês possam olhar os 2 lados dessa moeda, ok? E seguindo aqui em frente, onde está a escuta ativa? Bom, ela está nesse 7%. E eu fiz essa figura aí do iceberg porque a gente tem, na experiência da comunicação, na superfície, aquilo que a gente expressa. Seja com ou sem palavras, de certa forma está expresso ali. Mas embaixo a gente tem todo o nosso conteúdo psíquico e inconsciente, que nem sempre é claro, às vezes, nem para a gente mesmo, mas que está interferindo sim naquela comunicação. A escuta ativa se passa nesse 7% principalmente. É a nossa capacidade de estarmos com a mente neutra, aberta e focada no que eu estou ouvindo do outro. Como nessa comunicação do telefone com fio, que a gente brincava na infância e que segue sendo uma brincadeira até hoje. Para que eu possa escutar o outro tá falando,
para que eu possa falar, o outro está escutando. É uma comunicação em que eu me esvazio e não fico criando pensamentos enquanto eu escuto. Ah, isso aconteceu comigo também, julgando o que o outro fala. É um lugar onde eu puxo o que está acontecendo por perguntas, pelo meu olhar, pelo meu corpo, pela minha postura aberta de receber o que o outro está trazendo. Essa escutativa ocorre sobretudo nesse 7% da comunicação verbal. Já na comunicação sem palavras, a gente precisa de algo mais além da escuta ativa. A gente precisa acionar a nossa escuta intuitiva. E se vocês buscarem na internet comunicação intuitiva, escuta intuitiva, vocês vão ver vários relatos do uso dela com pets. E eu trouxe a Larissa Dona Puma, porque ela é um caso interessante na internet. Há quem pense que ela até dopa os animais de tão obedientes que eles são. Ela os fantasia, coloca óculos e cria um teatrinho conduzindo essa brincadeira com cachorros, gatos, galinhas, periquitos, enfim, uma infinidade de animais de uma forma muito fluida e intuitiva. Essa comunicação, ela ativa a nossa capacidade de intuição e conexão através de pequenos sinais. Depois vocês visitem a Larissa, ela é uma piada, né? Ela é muito engraçada e conta muitas histórias divertidas. E, ao mesmo tempo, ela nos dá um exemplo até que ponto a gente pode chegar quando a nossa escuta intuitiva é ativada, não só com animais, mas com humanos. E com humanos, a minha leitura, eu vou parar aqui de compartilhar para a gente poder conversar melhor, a minha leitura é normalmente corporal, mas eu quero trazer para vocês um outro olhar, porque o corpo pode ser enganador. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa de braços cruzados, pode dizer que ela está de má vontade de me ouvir ou está se defendendo, mas também pode dizer que ela está com frio. Se ela está de lado, pode ser simplesmente porque aquela postura está mais confortável. Se ela está assim, não necessariamente ela está chateada ou brava com você, ela pode estar com dor de cabeça. Então, como que essa leitura intuitiva se passa se não tem um deparo muito claro na leitura corporal? Em geral, gente, sim, existe a obviedade das posturas, né? Eu fiz é uma mensagem e ela é muito clara, mas tem outras mais sutis. Para alcançar essa sutilidade, existe um pulo do gato que eu vou ensinar aqui para vocês. Basicamente, na nossa emocionalidade, existe uma parte do corpo que a gente não tem como enganar, que é a nossa respiração. Repare quando você estiver, seja numa situação de conflito ou não, como está a respiração do outro. Como a tua respiração espelha, talvez, a respiração do outro. Porque às vezes a gente está numa conversa mais calma e a nossa respiração é mais tranquila, é um inspirar, expirar, inspirar, expirar. Mas na medida que a conversa vai ficando mais intensa, vocês vão assistir respirações mais curtinhas. Ou simplesmente a pessoa para de respirar e fica falando, falando, falando e nem toma fôlego. Todas essas respirações estão nos contando da emocionalidade que está atrás. E aí a gente pode perceber certas incoerências. Eu posso estar com uma pessoa com um pequeno sorrisinho, mas a respiração, curtinha ou cortada. Quando eu me conecto ao outro pela respiração, eu vou para além da questão corporal e vocal.
eu enxergo a essência da emocionalidade que está surgindo. E se não é fácil enxergar, porque a gente movimenta as clavículas, os ombros, o tórax, mesmo a face quando está respirando, mesmo que não seja possível captar visualmente, repara que o teu corpo, em certa medida, espelha a respiração do outro quando você se conecta de fato ao outro. Então, ao observar o seu corpo, seu próprio corpo, você também pode estar colhendo uma informação sobre o que está se passando de fato com o outro. Eu vou voltar a compartilhar aqui a nossa apresentação e quero trazer para vocês a possibilidade que surge quando eu enxergo essas respirações de desenvolver uma conexão não só profunda com o outro, mas também comigo mesmo. Porque não só eu posso perceber uma emoção pela respiração, como eu posso induzir a minha emocionalidade por uma respiração. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu esteja... Aqui é um livro, eu copiei, tirei uma foto da página. Ele é um livro da Susana Bloch, Surfeando a Ola Emocional. Surfando a Onda Emocional. Esse livro, ele é uma aula de conexão de emocionalidade e respiração e corpo. Se eu estou num diálogo e eu começo a me sentir triste, naturalmente meus ombros baixam, minha cabeça se curva, minha respiração fica como essa que está aqui, pena llanto, é a respiração da tristeza. É uma respiração curtinha, eu subi e solta depois. E solta. Sobe picadinho e solta. Essa é a respiração da tristeza. Interessante que a respiração da alegria é o contrário. Eu vou representar aqui para vocês. A respiração da alegria, eu inspiro e solto picadinho. Olha o riso. E se eu for indo nessa conexão com esse ar que entra e solta aos pouquinhos, eu posso me auto-induzir ao riso. E quando eu vejo, eu realmente estou feliz, eu me auto-induzi a uma emocionalidade. Assim como eu posso sentir que num momento dessa conversa, a raiva vai ser necessária para eu, por exemplo, criar um domínio e criar uma posição. E aí, ao induzir minha respiração para ser rápida para cima, rápida para baixo, repara que as narinas se alargam, mas isso traz força no meu corpo, eu abro o corpo, eu tenho atitude diante daquela conversa. E essa é a beleza de colocar minha atenção na respiração, não só para a escuta do outro, mas também para criar o corpo e a respiração que eu preciso naquele momento para aquele diálogo, ok? Bom, isso já nos coloca no início dessa visão da comunicação profunda, porque ela parte da respiração e vai além. Se vocês quiserem ver isso colocado em prática, assistam a peça de teatro onde eu fui atriz, está pública no YouTube com o nome A Única Certeza, embaixo do canal Luciane Mediadora. Vocês vão ver nessa peça que eu aplico um pouco dessa história do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Nela, eu utilizo a respiração como minha âncora emocional. Eu tenho um texto gravado na minha cabeça, memorizado, 1 hora de texto, é 1 hora de peça, tá, gente?
a gravação interna, memorizada do texto vai indo, mas a minha atenção, vocês vão reparar vendo a peça, está o tempo inteirinho na minha respiração e nas pausas que eu faço, porque nessa pausa eu permito que a emocionalidade de quem me ouve habite. Se a gente só fala e não cria espaços e não cria pausas, a gente não dá espaço para o outro. Então, a escuta intuitiva, ela está com o olhar na respiração do outro e nossa, e na criação das pausas, porque na pausa eu percebo e o outro percebe informações importantíssimas, ok? E finalmente, gente, a gente vai sair desse campo explícito das comunicações com palavras e sem palavras para uma comunicação que vai além. E quando ela é importante? Quando estamos em conflito. Não raro, essa parte de baixo do iceberg é projetada nas conversas que nós estamos tendo. Isso surge a partir do nosso conteúdo inconsciente. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Se na minha casa, na história da minha família, todo mundo falava baixinho, quando se falava alto era um lugar de muito medo, pode ser que eu estar conversando com alguém que está com a voz alterada ative todos os meus mecanismos de defesa que eu desenvolvi na minha infância. Agora, se na minha casa todo mundo falava alto e isso era normal e não me ativava em nada, ouvir aquela outra pessoa com a voz alterada pode ser que não traga um conteúdo inconsciente, ou até traga que aquilo é familiar e está na minha normalidade. A violência pode ser normalizada e não ativar as minhas projeções nem meu conteúdo inconsciente. Mas se ela não foi normalizada, algo vai ser acionado, projetado naquela conversa, e eu começo então a ter uma comunicação confusa, porque ela vai trazer um conteúdo e um alarde para coisas que para uma pessoa é simples e para outra é muito complicado. Ao ter essa visão clara de o que está sendo projetado nessa conversa, eu desarmo os gatilhos, porque eu dou nome a isso. Eu olho os sistemas familiares, eu passo a trazer um olhar que vai além. Esse olhar que vai além me permite vivenciar o que a gente chama de intuição pela escuta profunda do outro. Uma escuta profunda, vocês já devem ter ouvido médiums, gurus, enfim, pessoas que se dizem místicas, trazendo essas informações como se fosse algo muito excepcional. O que eu quero trazer para vocês é que todos nós temos a capacidade de ter acesso a essas informações que vão além das nossas caixinhas. Então, nessa cena aí, vocês estão vendo dois seres, cada um com seu invólucro, né, material, com as suas defesas. Fazer a escuta profunda é ir além do que é aparente e além da intuição básica, é ir numa intuição profunda, onde eu consigo fazer acesso aos campos, vamos dizer assim, dos traumas, do sistema familiar, de crenças limitantes, de coisas que estão por debaixo daquele iceberg. E eu vou explicar como. Quando a gente associa a pessoa aos pensamentos que ela emite, aos comportamentos e às suas emoções, é como se a gente visse aquela pessoa dentro daquela caixa. Aquela caixa é só uma manifestação e ela pode ser uma manifestação trágica de um mecanismo de defesa. Quando eu acho que a pessoa é isso, aqueles comportamentos e aquilo que ela manifesta, eu não tenho como alcançar a essência dessa pessoa. Mas quando eu deixo um pouquinho de lado e vejo com certa compaixão, com certa paciência e curiosidade esses comportamentos, essas manifestações, eu consigo ir além
e utilizar a minha capacidade empática para ter acesso ao que está por detrás disso. E como que eu tenho esse acesso? Eu gosto muito desse livro, que é um livro de ficção científica, escrito pelo Robert Heinlein. É um estranho numa terra estranha. Ele é a história de um humano que nasceu em Marte e foi criado por marcianos. Quando ele veio para o planeta Terra, ele não tinha um vocabulário para expressar essa capacidade, volto a dizer, extremamente humana, mesmo que a gente não desenvolva muito, de empatizar tão profundamente com o outro que eu tenho no meu corpo as sensações físicas do outro, que eu tenho na minha mente memórias do outro, que eu tenho na minha psique mais profunda, inclusive acesso a informações do sistema familiar, histórias que ele viveu. Ele utilizou, Heinlein, nesse livro, o termo grokar. E eu gosto de grokar como um termo para falar dessa experiência, porque ela realmente não é muito usual, mas ela é poderosíssima. Quando eu entro nesse estado de intuição profunda, eu crio uma conexão límbica com o outro. Essa conexão é a mesma que, por exemplo, se você entra dentro de um curral com cavalos e você está com medo, você vai ver os cavalos agitados diante da tua presença. Se você entra com calma, com uma sensação de aqui é meu domínio, aqui mando eu, você vai ver esse cavalo te obedecendo. Porque essa conexão, ela está no nosso cérebro reptiliano, ela está numa capacidade muito profunda da nossa psique. Além disso, a gente tem condição de fazer essa conexão para lá da questão de espaço e tempo, como eu vou mostrar para vocês depois, acessando inclusive traumas, crenças e acontecimentos passados das outras pessoas, assim como as suas, obviamente. Acessando a essência dessa pessoa por trás dos mecanismos de defesa que ela está apresentando lá. Ela está com aqueles comportamentos todos, movimentando, mas existe uma essência dela por detrás desses mecanismos, dessas imagens, enfim, do que ela está apresentando na superfície. Ativar essa intuição profunda parte de um processo em que eu divido. Uma coisa é eu acessar intuitivamente de forma total aquele indivíduo. Vocês lembram da primeira aula? Acessar a partir da minha intuição instintiva, límbica, animal, acessar a partir da minha intuição transcendental, onde eu estou a serviço de algo maior, acessar a partir dessa intuição conectiva, em que eu sinto que estou no outro, mesmo mantendo a minha identidade. Essas conexões totais, instintiva, transcendental e conectiva, elas dão uma percepção profunda do que se passa com aquela pessoa com quem você está conversando ou com aquele conjunto de pessoas, mas isso é diferente de como eu comunico o que eu percebi de forma implícita. O cuidado tem que ser enorme. Se você é uma pessoa ética, se você é uma pessoa que quer fazer uso disso para o bem desses conflitos e dessas conversas difíceis, você precisa se preocupar não só com, vamos dizer assim, a limpeza desse acesso, desde que lugar você faz, neutro, aberto, compassivo, assim como eu comunico o que eu percebi nesse plano intuitivo. E aí, gente, existe um processo. Esse processo que eu estou mostrando aqui é como eu tenho praticado isso e vejo quem pratica fazer, racionalmente ou não, ou naturalmente. Mas, basicamente, gente, a primeira coisa é ativar um estado de graça, ativar um estado de plenitude, de neutralidade, onde eu realmente sou capaz de ter acesso ao outro. E eu não deixo de mencionar com a permissão do outro. Essa permissão pode ser assim, tá, vamos ter uma conversa conectiva, profunda, estamos juntos? Estamos. Ou ela pode ser simplesmente a abertura do outro de estar contigo.
Nós tivemos experiência, eu tive uma experiência de tocar com parceiras num shopping, encontros mensais, onde a gente falava que ali era o lugar do varal das inquietudes. A gente passava papéis, as pessoas escreviam nos papéis as suas inquietudes e a gente sorteava uma inquietude, sem identificar quem estava passando essa inquietude. No momento que eu lia esse papel, eu me sentia autorizada a acessar os campos dessa pessoa. E o que eu entregava vinha desse lugar de conexão profunda com uma pessoa que, através daquele bilhetinho, me autorizou a me conectar a ela. Essa era a ideia do Varal das Inquietudes e foi onde eu desenvolvi um bocado essa capacidade de acessar o campo intuitivo. O campo intuitivo entrega para a gente as informações através de imagens que nos chegam, de sons, de sensações no nosso corpo, de emoções que surgem em nós, até de gestos involuntários que a gente faz. Porque quando eu me conecto a outra pessoa, eu meio que tenho a capacidade de espelhar e sentir em mim o que essa pessoa sente. Isso pode vir de forma muito óbvia ou pode vir de forma ainda confusa. Por isso eu preciso de um lugar para equalizar. Eu equalizo basicamente respirando, observando meu corpo, separando aquela imagem que me veio ou aquela sensação que me veio das minhas próprias sensações. Esse é um lugar que a gente aprende praticando e a gente vai praticar muito aqui nos grupos de estudo do Colóquia, essa capacidade de estarmos nesse estado neutro e curioso em relação ao outro, conectado com o outro, recebendo informações implícitas e equalizando essas informações para poder, aí sim, quando a gente sentir essa é uma informação que eu recebi e a gente sente no corpo, isso é uma espécie de sensação de expansão com paz. Aí eu posso começar a interpretar. E ao interpretar, eu posso ou não devolver àquela pessoa a qual eu me conectei o que chegou para mim. Depois eu vou explicar melhor como a gente faz essa devolução. Vou dar aqui um exemplo, tá? Guardando a confidencialidade do meu cliente, mas eu recebo um cliente, faço junto com ele um centramento e obviamente eu tenho autorização dele de me conectar a ele, a sua história, a sua perspectiva. E durante esse centramento me surgiu uma imagem rápida de uma cena onde havia uma arma e uma criança. Eu não vou descrever que arma era essa, mas a sensação que eu tinha é que esse objeto mantinha essa criança retida e contida. Na hora que terminou o centramento, eu chego para o meu cliente e falo, está na hora de se libertar desse objeto. Cito o nome do objeto. Você já é um adulto, você tem condições de lidar com isso de outra maneira. Meu cliente começou a chorar, emocionado, e disse que nunca havia contado para ninguém como ele era tratado na infância, e aquele objeto realmente era o objeto que o maltratava. Vocês percebem que ao fazer essa conexão, a gente realmente tem acesso a conteúdos que vão além vamos dizer, às vezes até da própria pessoa, porque são campos que retêm tudo que aconteceu conosco, campos que retêm nosso sistema familiar. Esses campos mórficos estão aí. Ter acesso a eles é uma questão de estar com a mente aberta e ir apurando o nosso mecanismo de chegar lá e ativar, colher e equalizar o que a gente está recebendo. Com o cuidado de comunicar isso, como que eu interpreto esse objeto no meu caso?
No meu caso, com a conversa com esse cliente, eu interpretei que esse objeto tinha a ver com o que continha ele na vida atual. E assim a gente devolve com muito cuidado. Veja que eu não devolvi, olha, eu te vi na infância sendo tratado dessa forma, isso é o problema. Isso é uma forma egóica de devolver um conteúdo intuitivo. A forma certa é devolver com perguntas, é devolver com cuidado, é devolver com compaixão e fazer da nossa comunicação tão importante em termos éticos, compassivos e conectivos do que a experiência intuitiva em si. Mas aí está o poder. Porque se isso me dá acesso àquilo que está embaixo do iceberg, eu ganho uma perspectiva diferenciada de lidar com os conflitos e as dores do outro, e as minhas próprias. Porque eu acabo ganhando também maestria em fazer essas visitas internas e reconhecer que conteúdos inconscientes eu estou jogando ali naquele conflito, ok? Com isso, gente, eu defino o que denomino comunicação profunda e que é a base de todo o trabalho do Coloque, a base de toda a formação e as informações que a gente coloca nesse espaço virtual. A comunicação profunda, então, ela vai somar a comunicação com palavras, aquilo que eu acesso sem palavras e aquilo que está no meu universo de projeções. Eu não estou retirando abordagens maravilhosas como a comunicação não violenta, a negociação, a mediação, o associativismo, pelo contrário, eu estou somando a esse saber verbal, esse saber da comunicação profunda. E com isso, potencializando toda a modalidade de comunicação, para que a gente realmente lide com conflitos, lide com conversas difíceis com muito mais maestria, com muito mais domínio. E eu vou deixar então aqui um dever de casa para vocês. Busquem uma pessoa que queira viver essa experiência conectiva. Nesse lugar, sentem-se de frente um para o outro, ou até em quartos separados, se quiserem, em salas separadas, e entrem em estado meditativo, concentrem no ponto embaixo do umbigo, coloquem os pés no chão, respirem profundamente, imaginem esse cordão dourado que une vocês e escolham quem vai ficar na posição de ser quem escuta, quem faz a escuta profunda e quem é escutado. Pode fazer um e depois inverter. E ao fazer essa escuta, colham imagens, sons, sensações, emoções, gestos involuntários que surgem no teu corpo. Equalizem para ter certeza de que é seu, o que está chegando do outro. Interpretem e devolvam de forma ética, compassiva, amorosa. Como que é feita essa devolução? Olha, quando eu estou aqui fazendo essa escuta profunda do teu ser, me chega, aí vocês podem falar ou não de sensações, imagens ou sons, e vão para as emoções que surgem. Me chega cansaço, ou me chega estresse, ou me chega um desejo, seja lá o que for que surja, ao manifestar isso que te chega, fala, isso ressoa em você? Fala de alguma coisa que está aí acontecendo contigo? Tem a ver, não tem a ver? A devolução, gente, ela é sempre muito sutil, discreta, ela é suave, ela é descomprometida, porque se não ressoar, eu solto. Eu não preciso ser a Pata Magaló... esqueci do personagem. Nenhuma bruxinha para poder fazer isso. Isso não é uma habilidade de pessoas, vamos dizer assim, mágicas. Isso é uma habilidade essencialmente humana,
que a gente está aprendendo a usar a favor de melhores conversas, de conversas mais conectivas, de resolver conflitos, de lidar com conversas difíceis, reconhecendo esse conteúdo que está sempre, no geral, escondido, ok? Então, espero ver vocês na nossa terceira aula e que esse conteúdo, esses fundamentos, inspirem vocês a unir-se a nós nesse espaço do Colóquia, nesses grupos de estudo, tendo acesso a esse conhecimento e somando com ele como que a gente pode gerar bons acordos, acordos ganha-ganha, como que a gente pode influenciar, como que a gente pode se associar, criar movimentos colaborativos, utilizando a comunicação profunda como o caminho. Obrigado pela presença e a gente se vê na próxima.